Olá, queridas empreendedoras. Vamos à nossa aula de rejeição que eu preparei para vocês encontrarem motivos para passar pelo processo de cura que é tão importante para a evolução de cada uma de vocês. Bom, nós vamos primeiro identificar a causa raiz dessa rejeição. A gente pode se sentir rejeitado por vários motivos, lembrando que é uma ferida emocional muito importante e que a gente não pode deixar de olhar para ela. Às vezes a gente escuta uma briga do papai e da mamãe e que eles falam que vão se separar. Só que por sermos criança, a gente não consegue entender o que está acontecendo. Mas tudo que a gente ouve e vê se transforma em sentimento dentro da gente. E é esse sentimento que a gente permite que entre em nós, que fica armazenado no nosso subconsciente, é o que vai impactar a nossa vida na fase adulta. Porque quando a gente se tiver que lidar com desafios que se remetem a lembranças da nossa vida, é onde a gente vai querer se isolar, recuar, mas não entrar em ação por determinados bloqueios. No trabalho, por exemplo, a gente pode acreditar que o nosso gestor, por exemplo, está passando mais trabalho para outra pessoa do que para nós, está delegando mais viagens de trabalho para um do que para outro, e a gente se sente o quê? Rejeitado, excluído, abandonado, e que vai causar sensações de fracasso, onde eu vou precisar de validações, aprovações para me sentir pertencente àquele local. Uma roda de amigos. Imagine que estamos conversando e alguém tem a ideia de vamos comer uma pizza. Uma simples ideia. E aí todo mundo conversa, um dá sugestão de lugar e você tá ali só ouvindo, não interage. E aí você imagina assim, nossa, nem me convidaram. Por quê? Porque você tem aquela necessidade de aprovação. Você precisa que alguém diga o seu nome para você se sentir pertencente e aceitar o convite de ir junto com os amigos. E a nossa família, que às vezes podem ter algumas atitudes, alguns comportamentos que você não concorda, e por não concordar, você pode idealizar e imaginar situações para ampliar a sensação de rejeitado, para ter motivos para falar que você é rejeitado pela sua família. Entende? A nossa mente, ela é ilusória e ela pensa e cria pensamentos que não são verdades, mas que é para alimentar o nosso ego, a nossa carência emocional, por a gente não saber lidar com as nossas emoções. Eu trouxe aqui essa árvore, imagine que a raiz dela é os seus pensamentos. Então, te pergunto, como está a qualidade dos seus pensamentos hoje? Positivo, negativo, mediano? Ah, eu não dou muita atenção para pensamento. Porque o que você pensa vai se transformar em ações, reações e que através do seu comportamento você vai se comunicar. O que você sente é como você se mostra para o mundo e para as pessoas ao seu redor. Então, às vezes, você tem medo de ser julgado, então você não faz uma determinada atividade, não entra em ação, porque você tem medo. Então, o medo está fazendo o quê? Te paralisando de crescer. Aí você tem medo da crítica, aí você se sente depressivo, aí você fica pensando negativo, aí isso vai gerar o quê? Falta de confiança, falta de segurança, falta de controle emocional. E aí você vai querer o quê? Controlar a vida das outras pessoas, tudo que está acontecendo ao seu redor. Para quê? Para alimentar esse bem-estar emocional, esse prazer momentâneo que você não sabe lidar. A nossa mente, ela é automática para pensar negativo. Então, para a gente transformar esses pensamentos negativos em positivos, que são as nossas crenças, a gente precisa o quê? Treinar a nossa mente. Me peguei julgando alguém, me peguei criticando, me peguei me sabotando. Respira, dá uma volta, vai tomar uma água, um café e muda a forma de pensar. Pensando, escrevendo, gravando a sua própria voz, mas a gente precisa buscar meios de treinar a nossa mente, senão a gente não sai do lugar e não consegue melhores resultados na nossa vida. Quais são as principais causas da rejeição? Tudo acontece na nossa infância. Então, quando você morou com seus pais ou com seus avós, independente, você ouve muita coisa boa e ruim, e você vai assimilando isso na sua memória. Então, fica tudo armazenado no seu subconsciente. E tudo que você ouve de briga, de discussão, vai te afetar na sua fase adulta. E nem eu, por exemplo, sou filha de um pai que se tornou alcoólatra por muitos anos da minha vida. Então, eu vivi numa casa de muitas brigas, muitos gritos, de quebrar objetos. Então, eu tinha vergonha de sair de casa.
Eu tinha vergonha de entrar em casa, porque as gritarias dava para ouvir a metros de distância, a gente morava numa casa. Então, o que que isso causou para mim de forma ruim? Casar é ruim, construir uma família é ruim, ter filhos é ruim, tanto que eu não tenho filhos. Eu tomei a decisão de não ter filhos na minha vida. Eu posso ter filhos, eu não quis ter filho. Hoje, por idade, eu não vou ter mais. Eu tô no meu segundo casamento. Então, assim, a vida que meus pais teve, eu estava tendo. Até o momento que eu tomei a decisão, eu falei assim: não, eu não quero mais isso para minha vida. E eu tomei a decisão de mudar, porque isso só a gente faz quando a gente está aberto a passar pelo processo de cura. O meu começou em 2016 e até hoje eu pratico. Para quê? Para ter controle emocional. Porque se eu abandonar o desenvolvimento, eu vou virar vulnerável novamente. Eu vou ter carências emocionais novamente e vou começar a me auto-sabotar. E minha vida não vai sair do lugar. Então a gente pode ter ouvido alguma coisa dos nossos pais, dos nossos avós, de algum tipo de parente ou até de um professor. Se a gente levou uma bronca dentro de uma sala de aula cheia dos nossos colegas lá, a gente sentiu o quê? Vergonha. A gente vai fazendo o quê? Recuando, se isolando, falando menos, vai se tornando um adulto introspectivo. Como a gente é e quem a gente vai se tornar vem da nossa infância e da decisão de mudar. Então, tudo que você ouviu, você precisa resgatar essa memória, viver essa história novamente, porque todo mundo tem feridas abertas. Só que a gente não quer olhar para ela, então aí nossa vida começa a nada dar certo. Tem um momento que a gente passa que, puxa, nada dá certo, o que que eu faço para mudar? Olha para as emoções. A vida que a gente viveu junto com a nossa família, ela pode ser honrada, ela pode ser perdoada, para que você possa se desenvolver emocionalmente e, agora com clareza, passar todo esse conhecimento para os seus filhos, para que eles cresçam fortes, saudáveis, principalmente na parte das emoções. E como que é essa dor? Essa dor emocional, né? A gente sofre muito pelo abandono. Por exemplo, digamos que algum de vocês viveram com o papai e com a mamãe, em dado momento da vida eles resolveram mesmo se separar e você foi morar com a sua mamãe. E aí o seu pai, ele tinha dias certos para te visitar. Aí o que que acontece? Em dado momento da vida dele, ele vai também conhecer uma outra pessoa, ele vai namorar outra pessoa, e aí ele passa a ter menos tempo para o filho. Mas isso é uma decisão da pessoa. Estou dando aqui como um exemplo. Imagina que você tinha dias certos para sair com seu pai e que você ficasse esperando, ansioso por aquele momento. E aí aquele momento começa a diminuir, e você passa a conviver menos com o seu pai. Isso vai gerar o quê? A sensação de abandono. Aí você se sente abandonado, você se sente rejeitado. O que que o pensamento de uma criança faz? Ah, eu não devia ter nascido. Eu sou um estorvo para minha família. Eu só atrapalho a vida deles. Meu pai não tem tempo nem para me levar para tomar um sorvete. Não, casar é ruim, ter filho é ruim. Não, eu não quero isso para minha vida. E aí você já vai criando crenças limitantes, negativas, acreditando nisso como uma verdade e que mudar não é possível. Você acredita que você não pode mudar os seus resultados, mudar a sua vida e mudar tudo que não tá bom. Pode. Você pode ir muito mais além do que você imagina. Você precisa acreditar e tomar a decisão de mudança depois que você olhar para sua história, resgatar o que todo mundo viveu, o que você viveu, perdoar e honrar e passar pelo processo da cura. A gente tem muitos sintomas. A gente se sente abandonado por esse exemplo que eu acabei de dar. Aí a gente começa a trabalhar e se sente um fracassado. Por que que eu me sinto um fracassado? Ah, porque o meu gestor quase nem pede nada para mim. Ele pede para todo mundo nada para mim, mas por quê? Porque eu sou um fracassado. Eu não tenho capacidade de fazer essas tarefas, por isso que ele não pede nada para mim. Olha como a nossa mente, ela vai pensando em coisas surreais e que faz a gente se sentir incapaz de exercer a nossa própria profissão, que a gente estudou e que a gente tem sim experiência para fazer. A gente sabe fazer, acredita que não sabe fazer. Olha como a gente precisa evoluir nas emoções. Aí a gente se torna o quê? Um adulto pessimista. E vai fazer o quê? Buscar validação, buscar aprovação. Se já é feio uma criança pedir aprovação, imagina um adulto. Vou dar um exemplo para vocês. Imagina uma criança que mora numa casa com o pai e a mãe.
O pai trabalha o dia todo, quando ele chega em casa ele tá cansado, ele deita no sofá e pega o celular. E a criança quer o quê? Ela quer atenção. Ela ficou o dia inteiro sem ver o pai. Ela quer amor, ela quer atenção, ela quer brincar junto. Ela quer, aí o que ela faz? Tudo ela precisa de validação. Pai, olha o desenho que eu fiz na escola. Pai, olha a nota que eu tirei na prova. Pai, deixa eu contar como foi o passeio hoje na escola. E o pai não quer ouvir. O pai não quer ver, o pai tá cansado. Ele faz o quê? Não, filha, vai brincar com o celular, vai jogar videogame, vai lá com a sua mãe, o pai tá cansado, o pai precisa descansar. Uma criança, eu tô dando um exemplo de uma criança de 7 anos, ela não tem clareza emocional, ela não vai entender que o pai tá cansado, ela quer a atenção. Então, esse cenário familiar faz com que essa criança ela vá se sentindo abandonada, rejeitada. Então ela precisa ouvir de um adulto que o desenho tá bonito, parabéns que você tirou uma nota boa, continue assim, você é muito inteligente. E ela precisa ouvir isso constantemente, para quê? Para suprir a carência emocional que ela tem por falta de atenção de um pai. Eu tô dando um exemplo muito simplista, tá? Mas é o que mais acontece. Né? Ou os pais trabalham, a criança fica com os avós, que aqui no Brasil é muito comum. Só que às vezes a criança fica com os avós a semana inteira, só vai ver o pai de sábado e domingo. Eu vivi isso dentro da minha própria família. Então a criança ela vai sentindo tudo isso. E quem é que ensina sobre emoções para os nossos filhos? Os pais. Se o pai não tem clareza emocional, logo ele não passa isso para o filho. Então o filho vai crescer um adulto carente, que precisa de aprovação, que começa a trabalhar e precisa ser elogiado toda vez que entrega qualquer tarefa, precisa receber elogio. Senão já vai começar a pensar não gostaram do meu relatório. Não fiz uma boa reunião, ninguém falou nada. Não gostaram da minha apresentação. Então, se você não tem aquilo que supre a sua carência emocional, você já começa a pensar coisas pessimistas sobre você mesmo. A sua vida não vai sair do lugar. Como é que você vai empreender, vender, trabalhar, gerar resultado, ser um bom pai, uma boa mãe, passar fortalecimento emocional para os seus filhos? Agindo desta forma, você não sai do lugar. Aí vai acontecer o quê? Você vai se isolar, você vai recuar, você vai cada vez querer sair menos de casa, porque você se sente um fracassado. Você acha que onde você vai, você só atrapalha, as pessoas não gostam de você. Então você precisa olhar para a sua história para começar uma jornada de autoconhecimento emocional. A gente muitas vezes se sente rejeitado pelas nossas mães, principalmente nós mulheres, porque se tiver irmão, então piorou. Porque a gente acha que a mãe gosta mais do irmão do que da gente. A mãe dá mais presente para o outro do que para nós. A mãe dá mais atenção e a gente vai se comparando. A comparação ela já começa dentro de casa. E quando a gente começa a trabalhar, a gente leva isso para o trabalho. Aí a gente começa a se comparar com outros profissionais que às vezes estão muito mais além, estudou muito mais do que nós. E tá lá porque merece estar lá. E a gente precisa o quê? Continuar a nossa jornada sem pular atalhos. Porque depois você vai ter que voltar e fazer tudo de novo. Para quê? Para chegar aonde você idealiza. Mas você se sente rejeitado, você se sente muitas vezes um coitado. Como é que você vai atingir os seus resultados? Mas a culpa é da minha mãe me rejeitou, minha mãe amou só o meu irmão mais velho, por isso que ele é um sucesso no trabalho. Não é. Não é o amor da mãe que determina os seus resultados, é quem você é. É quem você quer se tornar, é quem você está hoje. Você se coloca nos resultados que você gera e você tem a capacidade de mudar os resultados. Ninguém vai mudar a sua vida a não ser você. Ninguém vai mudar os seus resultados a não ser você. Mas as suas dificuldades emocionais, elas podem passar por processos de cura para você alcançar os seus resultados e não se fazer de vítima, não passar insegurança na sua comunicação e se tornar um profissional autorresponsável. Seja a gente gerar resultados bons ou ruins, eu sou autorresponsável. O que não tá bom eu vou melhorar, o que não tá bom eu vou buscar fazer melhor e tá tudo bem. Eu não fiz uma boa reunião, meu chefe me deu um feedback ruim, ó dia, ó céus, ó azar. Se a gente se comportar desta forma, a gente não alcança uma promoção, a gente não alcança uma venda. Por que eu sou mentora de prosperidade financeira, mas eu não falo de dinheiro? Eu não ensino finanças.
Eu ensino sobre desenvolvimento de mentalidade. Porque é a mentalidade que vai levar você a ser próspero, você a alcançar os seus resultados. Para não se tornar um adulto reclamão, vitimista, e que não dorme, que não come, e que vive alimentando pensamentos negativos e que só te leva para trás. O medo da rejeição ele vai bloquear a sua vida, porque você vai deixar de fazer algumas coisas porque você tem medo de ser criticado, tem medo de ser rejeitado. Ah, e se eu entregar aquele relatório e meu gestor não gostar? Ah, e se eu incluir um gráfico aqui que vai dar uma visão melhor da informação e ele não gostar? E a gente se pega no negativo, e se não dá certo? Mas eu te pergunto, e se der certo? E se você entregar o A mais o B e o seu gestor gostar? Faz, você não tem nada a perder. Faça, entra em ação. Tudo que você ouve, filtra. Faz sentido? Guarda na hora certa e você aplica. Não faz sentido? Deixa aí. Isso é uma pessoa que tem autocontrole emocional, que ouve coisas desagradáveis várias vezes no dia, mas não se abala. Está sempre blindado. E aí você não fica pedindo aprovação, você não se faz de vítima, você não é uma pessoa reclamona, você não se torna uma pessoa leve e traz de informação do trabalho, que aqui no Brasil a gente fala de fofoqueiro, que isso é desagradável, porque você tem controle emocional. Se você ouve algo que não é bom, alguém tá falando mal do seu colega de trabalho, não entra nessa seara. Deixe as pessoas se matarem sozinhas. Faça o seu. Mostre inteligência emocional, controle emocional, postura profissional e segue em frente. Porque esses burburinhos, eles vão cada vez mais longe. Então não se envolve, faça o seu aonde você estiver, dentro da sua família, dentro do seu ambiente profissional, dentro do seu negócio. Eu já atendi muitas pessoas que tinham mania de perseguição. Exemplo, digamos que a sua mesa está próximo da mesa do café. Aí foi uma pessoa tomar o café, foi mais uma, foi a terceira, eles ficaram ali conversando, olhava para você, conversava, aí pronto, estão falando de mim. Ah, tenho certeza. Olha aquela pessoa olhando para mim, olha como ela olha. Ah, não, ela não gosta de mim, eles estão fazendo fofoca de mim. Olha a nossa mente aonde vai quando pensa negativo. A mania de perseguição vai te levar você a ter uma crise de ansiedade, uma crise de pânico. Olha para suas emoções. Não permita bloquear a sua vida, se isolar dos resultados que você pode alcançar. Você é capaz, você é merecedor, você só precisa fazer alguns ajustes. E como é que você cuida desse sentimento de rejeição que tanto bloqueia a nossa vida e faz a gente se sentir tão entristecido? Você precisa conhecer a sua história, a sua ancestralidade, de toda a sua família, para ressignificar o sentimento de rejeição. Mudar a perspectiva de como você se vê e como você pode se portar para o mundo a partir de agora. Você pode começar a praticar um amor próprio, o autocuidado, o merecimento. Você tem que olhar para o espelho e gostar de você como você é e da forma que você está. Encontre as suas vulnerabilidades, isso não é sinônimo de vergonha para ninguém. Perdoe o seu passado. Quando você perdoa, você não está perdoando o outro, porque o outro nem lembra se magoou você e porque magoou você com alguma coisa que disse. Mas você se sentiu magoado porque você permitiu que essa mágoa entrasse no seu corpo físico e emocional. Então, o perdão é para você se curar desses incômodos, dessas mágoas, dessas dores, para que a sua vida possa fluir e prosperar. O perdão libera todas as áreas da nossa vida. Aceite a sua história para você ter força emocional para seguir adiante e mudar tudo que não tá bom e ser exemplo para sua família. Lembre-se, vocês como os pais, vocês são os espelhos dos seus filhos. Eles se apoiam em vocês para ser um adulto próspero lá na frente. Mude você e seja o exemplo para a sua família. Não permita que tudo que você ouve de forma externa das pessoas determinem a sua vida. Né? Eu, por exemplo, já ouvi muito assim: nossa, você vai nesse churrasco com essa roupa, com essa sandália. As pessoas não têm que adentrar na nossa vida pessoal. Se eu tô bem, se eu tô feliz, se eu tô com uma roupa adequada, o outro não tem que falar essas coisas. Mas se a pessoa tá falando e ela é assim,
Ela tem dores emocionais que ela não tem clareza, agora você tem. Você se blinda, filtra, faz sentido, não deixo ir. E eu vou assim mesmo. Importante é eu ser feliz. Não é eu me vestir, eu me comportar e eu falar como o outro acha melhor. Dentro de casa tem muitos exemplos como esse. Ah, eu quero que meu filho seja engenheiro igual o meu marido. Não, eu quero que a minha filha seja médica porque o meu pai foi médico. Você tem que fazer o que faz você feliz. Quem toma as decisões da sua vida é você. Toda pessoa que faz o que não quer, não leva adiante. Tem pessoas que se formaram em medicina para agradar pai e mãe e hoje são empreendedores de mídia social. Tem algo errado isso? Não. Você tem o poder da decisão de mudar a sua vida. Então escreva uma nova história hoje, fortalecendo as suas emoções, sendo exemplo para sua família, exemplo no ambiente de trabalho, entrando em ação, errando e acertando, recomeçando, porque desistir não cabe em você. Ser uma pessoa vítima não cabe em você. Você é muito mais além. E o que você não recebeu da sua família é porque seus pais não tinham condições de passar para você, mas você tem condições de passar para o seu filho. Uma vez que a sua mente tem clareza, ela expande e nunca mais ela vai ser aquela mente de antigamente. Cada vez que você adquire novos conhecimentos, você está expandindo. Você nunca mais vai ser o mesmo. Mas passe isso para os seus filhos. Às vezes a gente cobra carinho da mãe, abraço, elogio. Mas será que a sua avó fez isso com a sua mãe? Será que a gente não está cobrando um comportamento que ela nem teve, ela nem sabe como ela passa isso para você? Mas agora você sabe como você pode passar isso para os seus filhos e ensinar para eles sobre as emoções, sobre os sentimentos, para ele crescer um adulto com mentalidade forte, blindada, uma pessoa que passa confiança, segurança desde adolescente e que se torna uma pessoa competitiva positivamente e que tem um coração bondoso e ajuda as pessoas. Seja o exemplo. A rejeição começa na barriga da nossa mãe. Quando, vou pegar um outro exemplo. Imagina que nossa mãe engravidou ainda jovem, adolescente, e ela tinha muitos sonhos para sua vida, e ela recebeu a notícia de que estava grávida. Aí quando, como assim eu tô grávida? Não, meus pais vão me matar. Não, eu vou ter que dar um jeito de tirar esse filho. Esses pensamentos que borbulham na mente por questões de segundos, passou pelo cordão umbilical e chega naquele embrião. E aí você vai crescer, vai nascer e vai crescer não se dando bem com a sua mãe. Você já viu alguns parentes falarem assim, nossa, mas por que, que aquela pessoa não se dá bem? Onde já se viu pai e mãe, pai e filho não dá bem, não se dá bem, mãe e filha não se dá bem? Por que, que eles brigam tanto? É uma conexão que ainda foi instalada lá quando ainda você era um embrião ou um nenê formado. Então, tudo que a gente sente, a gente pode mudar. Então, a rejeição, às vezes, muitas vezes, nem foi real. Foi a nossa mente que criou e acreditou. E a gente precisa se libertar desse sentimento para a nossa vida fluir. Então, tome hoje a decisão. Tem algo errado com você? O quê? Por que você está acreditando nisso? Vamos mudar essa história e vamos expandir essa mente? Que essa aula tenha feito sentido para você e que tenha trazido flashes de memórias da sua história já vivida que você pode sim me trazer para a gente passar juntas pelo processo de cura. Até a próxima aula.